Olá, alunos do 7º ano do Fundamental 2, aqui é a professora Sádiva. Estamos juntos para mais uma videoaula de Química. Então, na nossa videoaula de hoje, vou apresentar para vocês o nosso assunto, sobre propriedades específicas da matéria. Além das propriedades comuns a todas as matérias, há propriedades específicas que, por sua vez, dividem-se em organolépticas, químicas e físicas. Aqui, a primeira propriedade específica da matéria, vou destacar para vocês a organolépticas. Então, essa propriedade são as propriedades pelas quais certas substâncias impressionam nossos sentidos, cor, sabor, brilho, odor, etc. Então, nós podemos perceber que nessa propriedade específica, a identificação, ela se dá, observando essas imagens, por meio dos 5 sentidos: audição, tato, olfato, paladar, visão. A cor, ela pode ser percebida pela visão. Uma matéria pode possuir cor ou não. Exemplo, a água é incolor. Já uma flor possui uma grande variedade de cores, dependendo da espécie. Quando escolhemos uma banana, um outro exemplo, sabemos pela cor se ela está madura ou não. Já o sabor é uma propriedade perceptível pelo nosso paladar. O odor é uma propriedade perceptível pelo olfato. Uma flor pode ter cheiro, no caso, chamamos de odoríferas. Já as flores que não têm cheiro, chamamos de inodora. A questão da textura é uma propriedade que pode ser percebida pelo tato. Quando vamos escolher um abacate, ao tocá-lo, podemos perceber se ele está maduro ou não. Nós temos as propriedades específicas que são classificadas também como químicas. As propriedades químicas são aquelas que caracterizam quimicamente as substâncias. Vale destacar a combustão, a hidrólise e a reatividade. Então, referem-se àquelas que, quando são coletadas e analisadas, alteram a composição química da matéria. Ou seja, é a capacidade que uma substância tem de se transformar em outra por meio de reações químicas, certo? A combustão. Na queima da madeira, por exemplo, ocorre a transformação da matéria, gerando como resultado o carvão vegetal. A hidrólise é a alteração de uma substância pela água, onde ocorre a quebra de moléculas maiores em partes menores, ok? A reatividade está relacionada com o ganho ou a perda de elétrons. Como vocês sabem, os elétrons, eles são partículas que estão dentro do átomo com carga elétrica negativa e orbitam na eletrosfera. Nós temos as propriedades físicas, certo? Que também é uma propriedade específica. Então, são as propriedades que caracterizam as substâncias fisicamente, diferenciando-as entre si. As mais importantes são ponto de fusão, ebulição, solidificação e condensação. Também destacamos a solubilidade, a densidade e a condutibilidade. No caso aqui, nós temos a fusão, que é do estado sólido para o líquido,
Nós temos a ebulição, que é do estado líquido para o gasoso, com presença de bolhas. Nós temos a solidificação, do estado líquido para o estado sólido. E nós temos a condensação, do estado gasoso para o estado líquido. Uma das propriedades físicas de grande importância é a densidade. Então, a densidade, você tem que ter em mente que é a razão entre a quantidade de massa e volume de um corpo. Observando essa segunda imagem, nós temos o ovo dentro de um copo com água salgada. E nós temos aqui, segundo copo, o ovo dentro desse recipiente e dentro, mergulhado na água doce. Por que o ovo afundou na água doce? Porque a sua densidade, a densidade do ovo é maior do que a da água. Já quando adicionamos o sal, certo? De cozinha aí na água, a sua densidade aumenta e o ovo flutua, pois sua densidade passa a ser menor que da água salgada. 3 líquidos aqui nessa primeira imagem apresentam densidades diferentes. O líquido verde, ele fica em cima de todos, bem acima, porque é menos denso. Já o líquido vermelho, nós podemos observar aqui, ele se deposita no fundo desse pote, no fundo desse recipiente, certo? Porque é o mais denso no caso. Então, aqui só mostrando para vocês uma formulazinha, que é a fórmula que representa a densidade. Corresponde ao quociente entre a massa e o volume de um corpo. Então, esse D representa a densidade, o M representa a massa e o V, volume. Então, é a razão, a densidade não deixa de ser a razão entre a massa sobre o volume. Aqui, tem mostrando para vocês que quanto maior for a massa de um corpo por unidade de volume, maior será a sua densidade e vice-versa. Eu tenho 3 blocos e no primeiro bloco eu tenho 1 ml de água, no segundo bloco 1 ml de ferro e no terceiro bloco 1 ml de chumbo. Então, abaixo, o que é que eu posso perceber? Que o volume da água, o volume do ferro e o volume do chumbo é o mesmo. Levando em consideração que a massa, certo, da água pesa 1 grama, do ferro 7,86 gramas e do chumbo 11,40 gramas. Então, significa dizer quanto maior for a massa de um corpo, por unidade de volume, maior será a sua densidade. Então, um abraço da professora Sádiva.